Nem todo afastamento significa desinteresse. Às vezes é o contrário. É o resultado de um sentimento tão forte que assusta. A pessoa tenta disfarçar, ser fria, parecer racional, mas o corpo trai. O olhar dura um pouco mais, a voz muda, o toque hesita. São sinais sutis de quem tenta esconder o que sente. Porque o amor, quando é real, sempre transborda por frestas que nem o orgulho consegue conter. O ser humano tem o estranho hábito de fugir daquilo que mais deseja. É uma forma de se proteger do que parece grande demais para controlar. Então ele se veste de indiferença, responde com sarcasmo, evita o olhar e tenta convencer a si mesmo de que não sente. Mas o silêncio revela o que as palavras não conseguem admitir. E o corpo, mesmo imóvel, fala tudo o que o coração tenta negar. E é por isso que quando alguém te trata assim, frio, confuso ou contraditório, não significa falta de sentimento. Significa que existe uma luta acontecendo dentro dessa pessoa. Uma guerra entre o que sente e o que tem medo de sentir. O coração puxa para perto, a mente empurra para longe. E no meio desse conflito, nasce o comportamento que te confunde. Mas nada disso é acaso. É defesa. A mente pode mentir, mas o corpo não. Quando alguém tenta esconder o que sente, é o corpo que acaba entregando, nos gestos, nos olhos, na respiração que muda quando você chega. A pessoa tenta parecer firme, racional, até indiferente, mas o inconsciente não colabora. E é ali, nas microexpressões que duram um segundo, que o amor silencioso se revela, mesmo que disfarçado de controle. Quanto mais a pessoa tenta conter o sentimento, mais o corpo se torna um traidor. O toque é evitado, mas a mão treme. O olhar foge, mas sempre volta. O tom da voz muda sem que perceba. É a presença da emoção tentando escapar pelos detalhes. É o conflito interno entre o querer e o negar. Entre o desejo contido e o medo de se entregar ao que sente. Nenhum disfarce é perfeito quando o sentimento é verdadeiro. A resistência não é ausência de sentimento, é prova de intensidade. Quem não sente simplesmente ignora, mas quem tenta disfarçar, revela sem perceber. É como tentar apagar um fogo soprando o próprio ar. O corpo denuncia o que o orgulho quer esconder, e o silêncio se transforma em linguagem. Porque o amor reprimido sempre encontra uma maneira de se manifestar, mesmo que em silêncio. Quando alguém sente algo forte, o primeiro instinto nem sempre é se aproximar. Às vezes é fugir. Porque sentir de verdade é perigoso. Tira o controle, expõe fraquezas, abre feridas antigas. Então, por medo de se perder, a pessoa tenta controlar o que sente. Cria distância, ergue muralhas emocionais e se convence de que pode dominar o próprio coração. Mas o que é genuíno nunca obedece à lógica. O medo é a forma mais disfarçada de amor. Ele veste a roupa da indiferença, fala com ironia e esconde o tremor da voz com sarcasmo. Quem está lutando contra o que sente não age com clareza. Oscila entre se aproximar e se afastar, entre querer te ver e fingir que esqueceu. É uma dança emocional feita de passos confusos, movida pelo pânico de perder o controle sobre algo que já o domina. É por isso que, às vezes, o afastamento é só uma tentativa de sobrevivência. A pessoa não foge de você, foge do que sente por você. Porque, no fundo, ela sabe que se ceder, não haverá volta. E o amor, quando é profundo, tem esse poder. Desmonta o racional, desarma as defesas e obriga o coração a se render. E é justamente isso que ela teme. Não o amor em si, mas a intensidade dele. O silêncio é a forma mais honesta de quem sente, mas não pode dizer. É quando a mente tenta conter o coração, mas as pausas falam por si. Existe um tipo de emoção que não cabe em palavras, e por isso se manifesta em olhares longos, respirações contidas e gestos inacabados. O silêncio se torna um abrigo, um escudo, e ao mesmo tempo, uma confissão involuntária do que a pessoa tenta esconder. Há silêncios que gritam mais alto do que qualquer palavra. É o não dito que pesa no ar.
o intervalo entre uma frase e outra onde mora o que realmente importa. A pessoa evita falar porque teme se trair, mas o olhar a entrega. E você sente, mesmo sem ouvir nada. É o tipo de energia que atravessa o espaço e toca sem precisar de som, porque quando há sentimento, o silêncio se torna o próprio idioma do amor. Por trás de cada silêncio há uma guerra emocional acontecendo. É o coração pedindo para se abrir e o medo mandando calar. Quem ama em silêncio não é covarde, é alguém tentando sobreviver ao próprio sentimento, porque às vezes o amor é tão forte que assusta. Então ele se disfarça de calma, se esconde no silêncio e se revela apenas para quem sabe escutar o que não foi dito. Quem ama e tenta esconder vive em contradição. É o tipo de pessoa que fala com frieza, mas observa em silêncio, que ignora, mas repara em cada detalhe. A mente tenta se convencer de que o sentimento acabou, mas o coração insiste em lembrar. É uma batalha entre o orgulho e a saudade, entre o medo de se expor e o desejo de se entregar. E nesse conflito, o amor continua existindo, disfarçado de indiferença. A contradição é o sinal mais claro do amor reprimido. É quando o gesto não combina com a palavra e o comportamento não sustenta o discurso. A pessoa diz que não liga, mas a forma como o olhar a segue desmente tudo. Finge que está bem, mas a energia muda quando você chega. A emoção que tenta conter se manifesta em reações sutis, escapando pelas frestas de um controle que já não convence. Por trás da frieza há sempre vulnerabilidade. Quem tenta parecer distante, na verdade, está se protegendo. Porque admitir o que sente seria perder a armadura, e o amor verdadeiro tem esse poder. Desmonta defesas, desorganiza certezas e faz o ego se curvar diante do coração. Por isso, quem mais finge não sentir é quem mais luta para não se render. E toda luta dessa natureza é prova de afeto. O orgulho é o último refúgio de quem ama, mas não quer admitir. Ele disfarça o medo com arrogância, a saudade com ironia e o afeto com frieza. Quem sente demais teme perder o controle, e o orgulho surge como armadura. É a tentativa de se proteger do próprio coração, de parecer inabalável quando por dentro tudo treme. E quanto maior o sentimento, mais alto o muro. O orgulho é uma forma de dizer, eu me importo sem precisar se expor. É o disfarce de quem tem medo de ser rejeitado, mas também de ser vulnerável. Então a pessoa reage com distância, responde com indiferença e tenta provar para si mesma que não sente. Só que o amor não aceita ser sufocado. Ele continua pulsando por trás da fachada fria, esperando uma brecha para se revelar. Por trás de toda atitude orgulhosa existe um coração tentando se proteger da dor. O orgulho não é falta de amor, é medo de se machucar de novo. Mas o problema é que, enquanto tenta se defender, a pessoa se distancia justamente de quem poderia curá-la. E no fim, o orgulho vira prisão, porque quem o usa como escudo acaba se ferindo com as próprias armas. Nem toda raiva é real. Às vezes, é o grito de quem sente demais e não sabe como lidar. A pessoa se irrita, provoca discussões e parece querer distância, mas é o sentimento tentando escapar de outra forma. A raiva se torna um escudo, uma forma de mascarar o amor que não pode ser confessado. Por trás do tom duro e das palavras afiadas, existe alguém tentando esconder o quanto ainda sente. A raiva é o instinto de defesa do coração ferido. É a tentativa desesperada de transformar vulnerabilidade em força. Quando o amor se mistura com frustração, o afeto vira fúria e a saudade se disfarça de desdém. Mas quem sente raiva de você, ainda sente algo por você. O oposto do amor nunca foi o ódio, é a indiferença. E quem ainda reage, quem ainda se importa, está preso ao que tenta negar. Por trás de uma reação impulsiva, há sempre uma emoção não resolvida. A pessoa não está brigando com você, está brigando com o que sente. A raiva é só o reflexo do conflito interno entre o querer
e o não poder, entre o sentir e o negar. É o amor tentando sobreviver ao próprio orgulho. E por mais que ela lute para disfarçar, o tom da voz, o olhar e o silêncio revelam a verdade. O afastamento nem sempre é rejeição. Muitas vezes é medo. A pessoa se distancia porque não sabe lidar com a intensidade do que sente. Ela teme se perder, teme se mostrar vulnerável, teme te deixar ver o que ela mesma tenta esconder. Então, cria espaço, evita contato e finge desapego. Mas o silêncio entre vocês carrega tudo o que ela não consegue dizer. Quando alguém se afasta, é porque algo dentro dela está gritando. É o sentimento tentando sobreviver dentro de uma mente que quer apagar o fogo antes que ele a consuma. O afastamento é o escudo de quem sente demais. A pessoa acredita que sumir vai aliviar, mas a ausência só amplifica o que era para silenciar. E quanto mais tenta esquecer, mais se prende à lembrança. O afastamento é o refúgio emocional de quem não quer se machucar de novo. Mas, ironicamente, é essa fuga que mais dói. Porque o que ela tenta evitar não é você, é a própria entrega. E por mais que esconda, o corpo sente falta, o pensamento insiste, o coração chama. A distância é só o disfarce da saudade. E o amor, mesmo negado, continua pulsando em silêncio. Há pessoas que continuam presentes mesmo quando não estão mais por perto. O corpo vai, mas a energia fica. O pensamento insiste, o cheiro permanece, as memórias se repetem como um eco que não se cala. Quando existe sentimento verdadeiro, a ausência não apaga, apenas muda de forma. Ela vira presença invisível, ocupando o silêncio, os espaços e até os sonhos. Você percebe quando alguém ainda vibra dentro de você. É o nome que aparece sem ser chamado, a música que faz lembrar, o toque que ainda vive na pele. A ausência não é esquecimento, é permanência em outro plano. É o coração lembrando o que a mente tenta apagar. E mesmo longe, a conexão permanece viva, porque o que é genuíno não precisa de presença física para continuar existindo. Alguns sentimentos desafiam a distância. Eles sobrevivem ao tempo, ao orgulho e até ao silêncio. A pessoa pode fingir que seguiu em frente, mas algo dentro dela continua preso naquele laço invisível. É o amor que ficou, o vínculo que não se rompe. E é aí que você entende. Não é que acabou, é que a presença se transformou em lembrança. E a lembrança nunca deixou de ser presença. No fim, ninguém consegue esconder por muito tempo o que sente. O corpo fala, o olhar entrega e o silêncio revela. A pessoa pode tentar disfarçar com orgulho, se afastar, agir com frieza, mas o coração tem memória própria. E quando o sentimento é verdadeiro, ele encontra maneiras sutis de aparecer, mesmo que disfarçado. Porque o amor, quando é real, sempre transborda pelas frestas do controle. Lutar contra o que se sente é uma tentativa inútil de escapar da própria verdade. É como tentar calar o mar com as mãos. O sentimento não se apaga, só muda de forma. Ele se transforma em lembrança, em saudade, em pensamento recorrente. E mesmo que o tempo passe, algo dentro da pessoa continua reagindo à tua presença, como se o vínculo ainda pulsasse, invisível, mas vivo. Então, se alguém te trata assim, entre aproximações e fugas, entre raiva e silêncio, entenda, não é indiferença. É o coração dessa pessoa tentando se proteger do que sente. E mais cedo ou mais tarde, toda defesa cai. Porque ninguém vence o próprio sentimento por muito tempo. O amor sempre volta. E quando volta, traz com ele tudo o que foi negado e tudo o que nunca deixou de existir.